Glória a Deus. De repente eu sinto a tua graça. Eu vou seguir em frente, eu vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar. No Meio do deserto, na fúria do mar. eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou Louvando a Deus, por isso é que eu nasci. E se acaso a noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Aleluia. Abraça-me, Oh, aleluia. ajuda-me, Levanta-me, restaura-me, oh glória. Abraça-me, ajuda-me, oh aleluia. Levanta-me, Senhor, eu preciso. Aleluia. Confia no Senhor, glória a Deus. Glória, glória, aleluia. Ouve aí, que Deus vai falar com você. Parece que por dentro estou Já se sentiu assim? sem vontade de Aleluia. chorar. Sentiu vontade de chorar? Aleluia. Parece que não tenho mais amigos. Glória a Deus, aleluia. E no fim fiquei sozinho. Ter que me virar. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. Glória. De repente eu sinto tua graça, sua voz eu começo a ouvir. Oh glória, aleluia. O Senhor diz para você, vai, segue em frente. Eu vou beber água, eu vou comer do pão. Eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me no meio do Deserto, na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir. Meu Deus, por isso é que eu nasci. E se acaso a noite me fizer chorar, Eu sei que de manhã Deus vem me consolar. abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Blood of Jesus have a power. Jesus, I'm preaching the word of God. Jesus, do you want Jesus? Stay, not want Jesus, leave. Meu filho, oh glória, aleluia. Speaking in Portuguese, I'm a Christian missionary. Speaking in Portuguese for people that speak in Portuguese. But you are welcome here if you want Jesus Christ in your life. So if you not want Jesus Christ, I say goodbye. God bless you in Jesus' name. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigada, Senhor, por mais um dia de vitória, mais um dia na Tua presença, mais um dia adorando o Teu nome, glorificando o Teu nome. Papai, abençoa essa live, aqueles que estiveram ouvindo, que vão entrar depois, que o Senhor venha falar conosco nesse dia, em nome de Jesus. Senhor, repreenda toda a fúria do inimigo contra aqueles que entram, papai, para perturbar, Senhor, para que não querem ouvir a Tua palavra. Jesus Christ is the way and the truth and life. 1 Samuel, capítulo 22. Aleluia. Hi, got you. I'm preaching the word of God for some Christian church around the world where they speak Portuguese in Portugal, Brazil, Cabo Verde, Africa. Some people that don't have of God, don't have a church. God bless you. Calm Boat Lake. You are welcome. You are welcome. God bless you. O Davi escondeu-se na caverna de Adulão. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram os seus irmãos e toda a sua casa de seu pai e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se todo homem que estava em aperto. Todo homem endividado e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles.
Eram com ele uns 400 homens. E foi Davi ali a Mispa dos Moabitas, e disse o rei dos Moabitas: deixe estar meu pai, a minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer por mim. E trouxeram-nos perante o rei dos Moabitas e ficaram com eles todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Agora eu quero ler para você o Salmo 27. Esse salmo foi escrito quando Davi estava na caverna de Adulão. Aí vamos meditar na letra do salmo que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, e quem temerei? Pô, caverna nós sabemos que é um lugar escuro. E aqui Davi estava dizendo que ele era a luz dele, Deus era a luz. O Senhor é a minha força da minha vida, de que recearei? Quantos malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisso confiaria. Coisa pedi ao Senhor e buscarei. Aleluia. I will. I will shut down you. Don't worry. Bye. Ok? E aí ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir o templo. Aleluia. Vou compartilhar aqui com mais uma pessoa e já estamos. Então aqui nós vemos que a situação de Davi não estava nada boa naquela caverna. Davi estava se sentindo afrontado pelos seus inimigos que estavam ali atrás dele. Davi começa a questionar por que daquela perseguição. E hoje não é diferente a situação que nós vivemos. Quantas pessoas que estão sendo perseguidas ao ponto de não suportarem mais as lutas. Davi estava desse jeito. Davi não tinha mais saída, porque quando você está numa caverna, você já não tem mais saída, você não tem mais para onde correr. Porque tudo indica que você vai cair no caminho. Caverna é o último estágio, é o último lugar que você gostaria de estar. É o lugar onde você quer desaparecer da vista de todos. É o lugar onde você quer chorar e que ninguém veja. Caverna é um lugar sem luz. Mas Davi estava dizendo assim: tu és a minha luz. Ainda que meus adversários me cerquem, Senhor, tu és a minha luz. Ele estava sem luz, e quando você está sem a luz, falo, não é a luz espiritual. Eles não estão conseguindo ver a saída. E eu não sei como está a tua vida hoje. A vida de Davi estava uma vida de fuga, uma de promessas, mas as promessas que não se cumpriam. Promessas que ficaram estagnadas. A partir do momento em que ele recebeu a promessa, começaram a se levantar lutas horrendas contra Davi. E Davi começa a fugir, sem lugar certo para ir, apenas direcionado pelas suas próprias emoções. E quantos de nós nos direcionemos pelas nossas emoções, as nossas fraquezas, e muitas vezes nós tomamos decisões erradas, porque nós queremos resolver e não temos habilidade para isso, porque não é o tempo ainda de Deus. Davi estava desse jeito. Ele estava de uma caverna, trancado lá dentro, esperando uma resposta de Deus. E qual é a resposta que você está esperando? Davi, ele chegou ao ponto de que quando ele foge, ele está indo da perseguição de Saul. Saul era um familiar dele. Era uma pessoa que era para ser seu amigo. E às vezes nós esperamos que aquela pessoa que está conosco, que é nosso familiar, vai estar conosco em todas as situações. E isso não acontece. E é uma das maiores frustrações dos cristãos é quando a tua família não entende o projeto de Deus na tua vida.
E eles passam a ser problema ao invés de ser uma bênção. Muitas das vezes isso acontece no seu ministério. Muitas às vezes acontece com uma pessoa que você a tem como se fosse tua família, como deveria ser tua família. Estava Davi fugindo de Saul, sem rumo. O rumo que ele tinha era desaparecer da vista dele, porque não tinha como ele combater contra um inimigo tão potente. E nós se sentimos inferiores quando esses inimigos horrendos se levantam contra a nossa vida. Quanto essas pessoas que querem apenas nos ir, querem acabar com a tua reputação, querem acabar com o teu ânimo, com as forças. Davi estava desse jeito, sem força alguma. Ele então veio Davi a Nob, ao dote Ameleque. E Ameleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse: por que vens só e ninguém contigo? Davi andava sozinho. E tem vezes que nós estamos sozinhos. Quando o sacerdote viu, sabendo que ele ia da casa do rei, o sacerdote já tremeu. Por que Davi vem sozinho? E por que muitas vezes as pessoas te olham e te vê você sozinho? Você não tem ninguém com você. Mesmo você tendo todo esse chamado, todo esse ministério, você está ali sozinho. E o sacerdote viu. E disse Davi ao sacerdote: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba desse negócio. Ora, Davi acabou mentindo, porque ele que estava escapando era do rei. Mas o que tem horas que você não pode falar a verdade? Ele não poderia dizer para o sacerdote: ei, eu estou fugindo do rei, porque o rei quer me matar. Ele não podia dizer isso. Então o que ele disse? Eu vim amando dele. E o sacerdote acreditou. E é um segredo, ninguém pode saber. Pelo qual eu te dei e o qual te ordenei, quantos moços apontar-te-lei tal lugar. Não era nada daquilo. Ele estava sozinho naquela situação. Davi não tinha a quem andar com ele. Ele tinha que escapar pela vida dele. Ele tinha que zelar pelo ministério dele, pelo chamado dele. Ele tinha que fugir para que essa não fosse tragada por um inimigo que era Saul, que estava doente de ciúmes, de inveja dele. E muitas das vezes nós estamos vivendo essa situação. Pessoas que querem nos destruir apenas porque não há promessa. E qual é a promessa que você tem? Qual é a promessa que está tardando a se cumprir na tua vida? Qual é a promessa que você não sabe por mais o que fazer para que isso venha acontecer? Davi estava decidido. Agora, pois que tens na mão, ou seja, Davi não tinha nada na mão, dai-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar, ou qualquer coisa. Tem momentos que nós temos qualquer tipo de bênção. Ele estava com fome, em primeiro lugar, ele precisava de algo para se alimentar. E quando você está sem se alimentar, as tuas forças se vão embora. Davi pegou e disse assim: olha, eu vim aqui amando do rei, mas ele não disse que ele estava fugindo do rei. E ele veio, quando ele se apresentou, o sacerdote treme e pensou: o que aconteceu, será? Por que Saul está aqui? Porque Saul era temido. Então ele não tinha o que comer. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão. O que eu tenho é sagrado, ou seja, é do templo. Se ao menos os moços se abstivessem das mulheres. E respondeu o sacerdote e lhe disse: as mulheres, na verdade, se não vendaram desde ontem, anteontem, quando eu saí, os vasos dos moços eram santos, ou seja, para tocar naquele pão teria que estar em santidade. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão, senão os pães da apropriação. Ele foi obrigado a comer o que era de Deus. E há momentos que temos que aprender a viver das bênçãos de Deus. E aquele pão era sagrado, não podia ser tocado por um homem comum. Somente Deus poderia receber aquele pão, mas Davi estava desesperado. E quantas das vezes você se encontra nessa situação desesperada?
não podendo contar nada para ninguém o que está se passando, não podendo abrir nada para ninguém o que está se passando. E ali estava Davi, sem saber o que fazer. Mas ainda havia outro problema além desse. Não era somente a fome, porque quando ela não vem só uma coisa, parece que vem um turbilhão, tudo junto. Davi também não tinha nada para se defender. E há momentos que nós não temos como nos defender do nosso inimigo. E eu cheguei aqui hoje para dizer para... Eu não sei o tamanho do inimigo que você está enfrentando, eu não sei o tamanho da situação, mas eu tenho um Deus que veio aqui para dizer para você: levanta a tua cabeça, porque hoje o Senhor está te preparando para sair desta situação, para sair desse comodismo, dessa situação de vergonha que você está vivendo. E disse Abimeleque, a Davi, a Amieleque: não tens aqui a mão, lança o espada, diz assim, me dá alguma coisa para mim me defender. Ou seja, ele estava totalmente vulnerável naquela situação. E como que está a tua vida neste momento? Você está vulnerável. Quando você está vulnerável, você não sabe mais o que fazer. Ele estava com fome, sem arma para se defender e fugindo. Que situação que Davi se encontrava. Mas ele tinha uma promessa de ser rei sobre Israel. E qual é a promessa que você tem na tua vida? Qual é a promessa que Deus fez para você, para que você hoje se encontre nessa situação? Por que Davi teve que ir para esse processo de vergonha, de humilhação, para receber a promessa? Porque a promessa do Senhor, ela não vem de qualquer jeito. Quando nós recebemos a promessa, nós imaginamos que logo em seguida já vai acontecer. E apenas a promessa, porque o receber vem com o processo. E hoje eu vim aqui para dizer para você que você foi aprovada no processo. Esse processo que dói na tua alma, porque Davi está indo a dor da promessa, a vergonha de ter que andar com fome, dependendo financeiramente de alguém para o alimentar, pedindo o pão da apropriação, que era o pão sagrado. Ele chegou. E eu não sei a qual ponto que você chegou, de se humilhar para poder se manter. E ali estava Davi também pedindo, me dá algo para me defender. Estou vulnerável. E eu não sei como está a tua vida, mas eu creio que pela palavra do Senhor você se encontra em situação vulnerável. Você não tem como se defender do teu inimigo, porque o teu inimigo, ele quer acabar com você de qualquer maneira. Saul estava cego para derrubar Davi. Mas por que Saul queria destruir Davi? Porque ele seria o próximo rei de Israel. Eu tenho para te dizer que a promessa que o Senhor tem para a tua vida está para se cumprir. E o inimigo tem acelerado as provas contra a tua vida para que você desista dessa promessa. Saul só queria que ele não recebesse essa promessa. Ele, primeiramente, ele gostava até de Davi, mas quando a cantar e começar a dizer que Davi era melhor do que ele se sentiu afrontado com isso. E quantos se sentem afrontados, muitas vezes você não faz nada, Davi não fez nada, mas ele deu um gigante que estava afrontando eles por muito tempo. O gigante ninguém conseguia derrubar. Davi chegou lá, ei, para aí, eu matei um urso, eu matei um leão, lá nas terras do meu pai, esse incircunciso não vai vencer por nome do Deus Altíssimo. Davi tinha uma característica muito forte, que era a personalidade. E quando a tua personalidade é de homem ou de mulher de Deus, o inimigo treme quando você começa a dizer, eu vou conseguir, eu vou vencer, eu sei que eu posso, eu sei que Deus vai fazer, eu confio no Senhor. Davi estava desse jeito. Mas a situação física dele, ele não tinha como se defender. Aí o que o sacerdote dá para ele? A espada de Golias, aquele que ele havia derrubado lá atrás. Eu não tenho nada, mas eu tenho a espada de Golias, serve. Pegou na hora que estava lá no templo com recordação de que os gigantes, os filisteus, haviam morrido na terra de Israel. E quando nós estamos desesperados, muitas das vezes nós tomamos decisões erradas. E a decisão errada de qual foi? Fugir. Ele fugia incansavelmente.
ao ponto que ele pega a espada de Dias e cruza a fronteira de Israel e vai para a terra dos filisteus. O gigante que ele matou, ele era filisteu. Davi estava fugindo para a terra do inimigo, ou seja, fugindo do inimigo, caindo na mão de outro inimigo. Você já chegou nessa situação de você se sentir cercado pelos teus inimigos? Ali estava Davi cercado por inimigos, total vulnerável. Inimigo aqui, inimigo ali. E olha o que ele faz. Aleluia. E quando ele pega e disse o sacerdote Golias, o filisteu, e é lá para onde ele foi. Ele não estava pensando onde ele estava indo. Ele estava indo apenas preciso fugir. E aí que ele tomou a decisão errada da vida dele. Aleluia. E disse o sacerdote a espada de Golias, o filisteu, que tu feriste no Vale do Carvalho. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul e foi a Aquis, o rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram, não é este aí Davi? Alguém reconheceu Davi. Ele lá na Filisteu com a espada de Golias. E alguém disse, não é esse aí Davi? Ou seja, fugindo desse inimigo aqui, caindo na mão do inimigo lá. E aí olha o que ele diz. Olha o que aconteceu. Porém o criado do Aquis era o rei, lhe disseram, não é esse aí o Davi? Aquele que matou o nosso guerreiro? Ou seja, vulnerável hoje. E não é esse aí por um acaso? Não é esse que cantavam desde as danças, dizendo Saul feriu os seus milhares, porém Davi 10 milhares? Ele estava querendo dizer, mas para aí, aquela canção que fizeram lá, que incomodou o rei Saul, aquela canção atravessou fronteiras, aquela canção perturbou todos, que era uma canção feita para honrar o rei Davi, que ainda não era rei. E aí olha o que acontece, reconheceram Davi. E quando alguém reconhece o teu inimigo, ele te reconhece. Ele diz, por acaso não é ela, por acaso não é ele? Eu acho que sim. E Davi considerou essas palavras, daí Davi pensou, meu Deus. E temeu muito diante do rei Aquis, que era o inimigo maior ainda. Por isso, se de contra fez diante dos olhos deles e fez como doido. Ou seja, um homem em fuga, sem alimento, com a espada do adversário, teve que se fazer de louco. Literalmente se louco. Para não morrer. E quando nós temos que nos fazer de doido, para não cair, para não entregar o que Deus nos entregou nas mãos, Davi começa a babar, Davi começa a se fazer gestos de loucura. E o rei, para aí, esse homem já está louco. Nós temos bastante louco aqui também, não, deixa aí. Nisso, Davi foge para a caverna. Olha o extremo de uma provação. O extremo que chegou a situação dele. Dele ter que fugir, caiu na inimigo e foge. Então ele começa a dizer, Senhor, cadê o ministério? Cadê a minha promessa que o Senhor me fez? Cadê aquela promessa que eu ia fazer tantas coisas para ti, eu não vejo acontecer? Davi não falou nada disso. Davi não sequer murmurou contra Deus. Olha o que ele escreve para Deus. O Senhor é a minha luz. Ele estava dentro de uma caverna escura. É a minha salvação. A quem eu vou temer? Ora, a eles que estavam lá. Ele estava temendo, mas ele não dizia eu estou com medo. Ele, quem é que eu vou temer? O Senhor é a minha luz.
Está entendendo que nesta luta você tem a luz que é Jesus? Aleluia! Quando os malvados, meus adversários específicos, meus inimigos, se chegarem contra mim para comerem as minhas carnes, eles querem me matar. Tropeçarão e cairão. Ainda que exército me cercasse, o meu coração não vai temer. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiaria. Olha a força deste homem. No limite dele, no limite onde ele estava. Uma coisa eu pedi ao Senhor, e busca que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura, a beleza do Senhor, e inquirir no seu templo. Ele tinha desejo de construir o templo para Deus, porque no dia da adversidade, no dia ruim, me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo. Também agora minha cabeça será exaltada. E neste momento, aqui, 1 Samuel capítulo 22, Davi começa a meditar dentro dessa caverna. E eu não sei qual é a caverna que você está. É a situação que você se sente tão encurralado, que está como esse vô, que nós tocamos há pouco, que você se sente sozinha. Tão pequeno, parece que não estou morrendo. Sinto até vontade de chorar. Aleluia! Parece que não tenho mais amigos e no fim sozinho vou ter que me virar. Aleluia! Mas aí me lembro da promessa que um dia dei para ti. Aleluia! De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a Oh, aleluia! Me dizendo vai, aleluia! Então Davi estava nessa situação caótica, dentro de uma caverna, desesperado na terra do inimigo. E aqui no versículo 22, Deus fala com ele: ei, para aí, Davi. Eu estou ouvindo, eu estou vendo tudo isso aí. E o Senhor está falando com você, eu estou vendo o que está acontecendo com você. Eu estou contando o que está acontecendo com você, aleluia. Estou vendo o que estão fazendo para você. E ele disse: olha aí ao teu redor, Davi, tu não estás sozinho. Mais pessoas passando pelo mesmo. E você está achando que a tua luta é maior que todos. E aí o Senhor levanta Davi dentro daquela caverna. E o que eu quero a você hoje, que o Senhor está tirando você dessa caverna, dessa situação vergonhosa, dessa situação de humilhação, dessa situação sem saída. Deus está tirando você, aleluia. Deus está abrindo uma nova porta para você, onde a tua história vai mudar, a tua história vai ser diferente, aleluia. Então Davi escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos de toda a casa do seu pai. Ou seja, todos ficaram sabendo a situação que Davi estava. Escondido, mas cadê o homem que tinha promessa? Cadê a mulher que tinha promessa? Vai viver escondido ali? E os comentários, mas não é um missionário, não é uma serva de Deus, não é levita, não serve a Deus, e por que está nessa situação? E desceram ali para vê-lo, para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto. Neste momento, Deus levantou um povo, foi se reunir com Davi para ajudá-lo naquela situação. E hoje o Senhor está enviando socorro para você. Você não vai mais ficar nessa situação de vergonha. E ajuntou todos aqueles homens, todo aquele povo, e eram 400, não era
pessoas não. E foi Davi dali para Mispa, dos Moabitas, e disse o rei aos Moabitas: deixa estar minha mãe convosco, que ainda estava cuidando da sua família. E hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, Ele está tirando você dessa situação. Toma posse da vitória, porque o teu inimigo não vai prevalecer muito contra você. Acabou. A tua prova terminou. Você vai começar uma nova etapa na tua vida. Mas essa situação de vergonha você não vai passar mais. De ter que se fazer de louca, de fingir que não é com você. Chega de viver desse jeito. Chega de viver de cabeça baixa, porque era assim que Davi estava. De cabeça baixa. Ele dizia que tinha força, mas ele não tinha. Talvez você tenha dito para alguém, para você mesmo, eu vou vencer. Mas lá no fundo você sabe que você não tem como vencer. Davi sabia que não tinha como vencer aquela situação. Mas lá para dentro do seu coração ele dizia, eu vou conseguir, Deus é a minha luz. Havia uma força nele sobrenatural. E por isso ele foi chamado para governar Israel. E o Senhor está dizendo, lembra a promessa que eu fiz para você. A promessa que eu fiz para você não é para você humilhada nem de cabeça baixa. A promessa que eu fiz para você vai se cumprir. Porque Deus que fez a promessa, não foi o outro. Quantos estavam zombando da situação que Davi estava, fugindo do seu chamado, mas não porque ele queria, porque quando ele recebeu a promessa, quando ele foi ungido por Samuel, ele deu direito o que era ser rei sobre Israel, mas quando ele recebe a promessa, começam a vir as provas. E Davi estava encurralado, tentando sobreviver para viver o melhor de Deus. Talvez você esteja desse jeito. E eu me trouxe aqui para dizer para você que vai cumprir a promessa. Toma posse hoje da vitória. Escreve aí, eu tomo posse. Porque está para a promessa na tua vida. E esses aí que são teus inimigos vão ficar tão envergonhados que eles não vão saber aonde se colocar. Aleluia! Porque o que Deus prometeu para você está muito a acontecer. E você vai ser honrado, não vai ser mais andar como cauda. Porque você tem andado como cauda, humilhada, de cabeça baixa, implorando para ser bem tratado. E Davi não estava sendo bem tratado, estava sendo humilhado. Talvez você tenha vivido de jeito por anos, que você já nem lembra mais da tua promessa. Você olha para os teus inimigos, um de cada lado. Para a esquerda você está cercada deles. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, hoje você sai da caverna de Adulão. Hoje você vai começar a contemplar tuas promessas. E Deus vai te honrar nessa terra. Aonde você colocou as plantas dos teus pés, porque Deus que colocou aí. Foi Deus que te abençoou, foi Deus que permitiu a prova. Toma posse da tua vitória, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vamos ouvir mais um pouquinho o louvor? Aleluia. Que Deus te abençoe nesse dia. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia. Parece que dentro estou morrendo. Sinto até vontade de chorar. Parece que tenho mais amigos, E no fim fiquei sozinho. Vou ter que me virar, aleluia. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. Oh, glória. Oh, ebacaçu e decai. de repente sinto a sua graça. Oh, aleluia. A voz eu começo Só ouvir, oh, glória, aleluia. me dizendo vai, me dizendo. Não para pelas lutas, não para pelas dificuldades. Que Deus te abençoe esta noite. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero abençoar aqueles que vão assistir.
a tua palavra daqui a pouco. Aqueles que estão assistindo, Senhor, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Cobre, papai, a cada um essa com teu sangue, que venha se cumprir a promessa. Hoje o Senhor te tira da caverna do leão. Aleluia, vai te colocar no lugar da promessa. Aleluia.